Olá, vamos falar sobre falácias? Conhecer o que são falácias e entender um pouco da importância delas? Bom, para a gente falar sobre falácia, a gente tem que falar do campo do conhecimento que as estuda. Esse campo é a lógica. A lógica ela é, por excelência, uma área da filosofia. A gente costuma dizer que é a área mais exata da filosofia. E o objeto de estudo da lógica é o argumento. O argumento e o raciocínio é a mesma coisa, são nomes diferentes para o mesmo processo, que consiste em partir de algumas ideias, que nós chamamos de premissa, e chegar numa conclusão, né? Chegar numa outra ideia que nós chamamos de conclusão. Esse processo de você partir dessas premissas e chegar numa conclusão é um processo lógico, certo? E a lógica, ela vai estudar quais são as regras, as condições que devem ser obedecidas para que o meu argumento, o meu raciocínio, ele seja válido. Ele seja um argumento, um raciocínio com validade lógica. E essa validade lógica, ela não depende do conteúdo do meu argumento. Não depende tanto se as minhas premissas ou se a conclusão é verdadeira ou falsa, certo? Ela depende da estrutura lógica, do esqueleto, da forma lógica do meu argumento, certo? Por isso que nós não dizemos, por exemplo, que um argumento ele é verdadeiro ou falso. Nós dizemos que um argumento ele é válido ou inválido. Bom, o objeto então de estudo da lógica é o argumento, o raciocínio. E a lógica ela vai estabelecer as regras que nós devemos obedecer para que o nosso argumento ele seja válido. Coerente. Quando a gente desobedece alguma dessas regras, nós cometemos uma falácia. O nosso argumento perde a validez lógica e ele se torna uma falácia. Isso então são as falácias. Qual que é a importância de se estudá-las? Bom, se eu conheço as falácias, eu sei como que eu vou elaborar a minha argumentação tentando evitá-las. Se eu quero defender um ponto de vista, eu não vou defendê-lo apresentando, embasando esse ponto de vista em falácias. Eu quero embasá-lo e defendê-lo, apoiá-lo em argumentos coerentes, certo? Bom, um pouquinho sobre a lógica, né, da história da lógica. Ela tem uma origem lá na Grécia Antiga. Quem desenvolve a lógica é o Aristóteles. E quase que desde o Aristóteles, lá, séculos antes de Cristo, até a modernidade, até o século XIX, a lógica é praticamente da forma como ele desenvolveu, né? Ao longo dessa história tem alguns momentos assim que é acrescentado, modificado alguma coisa, certo? Na Idade Média, na modernidade. Quando chega no final do século XIX, com a virada linguística, nós temos um matemático filósofo, que é o Frege, que vai dar um impulso, uma desenvolvida muito grande na lógica e vai dar origem à lógica simbólica, à lógica matemática. Mas aqui, nesse vídeo, não dá pra gente falar sobre as regras do correto raciocínio, as regras lógicas que nós devemos obedecer para poder desenvolver, elaborar um argumento coerente. Nesse vídeo a gente vai falar das falácias. Veja bem, há uma diversidade grande de falácias. Há muitas falácias. E falácias novas podem surgir numa argumentação quando alguém está tentando desenvolver argumentos, apresentando argumentos para defender um ponto de vista. Essa pessoa pode eventualmente acabar desenvolvendo uma falácia nova. O importante é que quando a gente tem conhecimento das falácias e das regras lógicas do correto raciocínio, a gente vai sempre tentar evitá-las, né? E também fornece um conhecimento para eu saber identificá-las quando o meu oponente, o meu interlocutor, estiver defendendo um ponto de vista usando falácias. Nos livros de lógica, a gente encontra as falácias que são mais comumente usadas, utilizadas, cometidas. E aí eu vou apresentar para vocês as mais comuns, essas que são encontradas geralmente nos livros de lógica, ok? A primeira falácia que eu vou apresentar para vocês é a ad hominem, ou seja, ataque pessoal. No que consiste essa falácia? Quando eu vou atacar o meu oponente numa argumentação, ao invés de eu atacar o argumento que ele me apresenta, eu ataco ele, eu faço um ataque pessoal. Vou exemplificar para vocês. Se eu disser que a filosofia do Martin Heidegger não é uma filosofia digna de ser estudada, digna de ser levada a sério, porque em algum momento Heidegger foi nazista e defendeu o nazismo ou flertou com o nazismo. Por que isso é falacioso? Por que essa conclusão, a filosofia de Martin Heidegger não é digna de ser estudada? Ela não deriva, não é uma consequência lógica da premissa, do fato dele ter sido nazista em algum momento ou concordado com o nazismo. Veja bem, o fato de uma pessoa ter determinado comportamento ou acreditar em alguma coisa, ou ser uma pessoa imoral,
isso não sustenta o fato dela poder ter elaborado uma boa filosofia. Um outro exemplo dessa falácia, por exemplo, eu viro para uma pessoa, para o meu oponente, e digo para ele que fumar faz mal à saúde. Aí esse oponente, para me criticar, para se contrapor a mim, ele apresenta o argumento de que você está falando isso, mas você fuma. O fato de eu fumar não sustenta a conclusão de que fumar é algo correto. Então, assim, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Sempre ataca o argumento do oponente e nunca o oponente, porque senão você vai cometer a falácia ad hominem, do ataque pessoal. Vamos para a próxima falácia. A falácia da analogia equívoca. Bom, essa falácia, pessoal, é quando eu quero defender uma conclusão e eu uso como premissa uma analogia, uma comparação entre duas coisas ou duas situações que são muito distintas. E ela é equivocada, ela é falaciosa justamente por utilizar comparar duas situações, duas coisas que são muito distintas. Vou dar um exemplo. As mulheres, elas são tais como os carros. Depois de muito tempo, quando começa a dar muito problema, a gente precisa trocar. Bom, mulher e carro são coisas completamente distintas, não dá para compará-las. Então por isso é falacioso. Outro exemplo. Bom, as armas deveriam ser liberadas. Veja bem, a arma é como qualquer outra ferramenta, como um martelo, por exemplo, e a gente não proíbe a venda de martelo. Por que a gente vai proibir a venda de armas? Estou comparando armas e martelos. São coisas completamente diferentes. Certo, pessoal? A próxima falácia se chama apelo à ignorância. Ela é cometida quando eu quero defender que uma ideia é verdadeira porque ela não foi provada falsa. Ou o contrário, eu quero defender que uma ideia é falsa porque ela não foi provada verdadeira. Ela é falaciosa por quê? Porque ausência de prova não é prova da ausência. Veja bem, vou exemplificar. Se eu quero afirmar que fantasmas eles existem porque nunca foi provado que ele não existe. Ou o contrário, eu quero defender a conclusão que fantasmas não existem porque ninguém provou que eles existem. A ausência de prova não é prova da ausência. Um outro exemplo. Quero defender que Deus não existe porque ninguém provou que ele existe. Ora as bolas, se até agora ninguém provou que ele existe, disso nós não podemos concluir que ele não exista. Nós só podemos concluir que até agora não tivemos condições nem de provar que ele existe, nem de provar que ele não existe. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Falácia da falsa causa. Nós cometemos essa falácia quando eu quero afirmar que um determinado acontecimento, um determinado evento é o efeito de uma determinada causa. É quando eu estabeleço uma relação causal, um nexo causal entre dois eventos, só porque um acontece depois do outro, na ordem temporal. É um nexo causal estabelecido de forma equivocada, porque quando você investiga, examina mais minuciosamente, você vê que não existe uma relação causal. Isso que eu chamo de causa não é a causa daquilo que eu chamo de efeito. Por exemplo, se eu disser que o trovão é o efeito do relâmpago, porque o relâmpago acontece primeiro e em seguida o trovão, o que não é verdadeiro. Um outro exemplo, se eu disser que o índice de criminalidade de uma determinada cidade aumentou porque determinado candidato foi eleito prefeito dessa cidade. Só porque primeiro determinado candidato foi eleito e se tornou prefeito dessa cidade e em seguida o índice de criminalidade aumentou, eu estabeleço um nexo causal entre esses dois eventos, só porque um acontece depois do outro na ordem temporal, mas não existe relação causal entre eles, certo? Falácia do falso dilema. Bom, o nome já diz, é um falso dilema que eu elaboro. Quando eu quero defender uma ideia e eu quero que ela seja aceita, eu vou apresentar ela como uma alternativa a uma outra ideia. Só que essa outra ideia é inadmissível. Aí eu forço com o meu interlocutor aceite a ideia que eu quero, certo? Por isso que é um falso dilema. Eu apresento duas alternativas quando há muitas outras alternativas, quando há pelo menos uma outra alternativa, uma terceira. Vou exemplificar para vocês. Brasil, ame-o ou deixe-o. Só existem essas duas opções? É claro que assim, o meu interlocutor não vai poder deixar o Brasil, ele não tem condições de ir embora daqui. Então ele vai ser obrigado a amá-lo do jeito que ele é e aceitar as coisas. Isso é muito falacioso porque não tem só duas opções. Ele tem uma terceira opção de ficar no Brasil e não amá-lo. E ser contra a situação, certo? Ser contra algum aspecto. Outro exemplo, em relação aos bandidos, ou você adota um bandido ou você é a favor da pena de morte. Quem apresenta essa falácia, ela está interessada com que as pessoas abracem a causa da pena de morte.
Então ela apresenta um falso dilema: ou você adota um bandido ou você abraça a pena de morte. Bom, é claro que ninguém vai adotar um bandido. Aí parece que só resta uma alternativa: ser a favor da pena de morte. Bom, isso é falacioso. Existe uma terceira possibilidade: você ser contra a pena de morte e também não adotar um bandido, que é só defender que ele seja justamente penalizado pelo seu crime, ok? Ad verecundiam, recurso à autoridade. Nós cometemos essa falácia quando eu quero defender um ponto de vista, uma ideia, que ela é verdadeira ou falsa, com um recurso com base em uma autoridade. Mas veja bem, se essa autoridade ela é um especialista na área em que está sendo discutida, aí nesse caso talvez não seja uma falácia. Por exemplo, se eu disser que o espaço e o tempo são relativos porque Albert Einstein demonstrou que que o espaço e o tempo é relativo e os cientistas, os físicos concordam. Nesse caso não vai ser uma falácia, porque a autoridade que eu estou lançando mão, ela é especialista na área que está sendo discutida. Mas se a especialista não é da área que está sendo discutida, aí nós cometemos essa falácia. Por exemplo, se eu disser, eu quero defender essa conclusão: Deus existe. Por quê? Porque Albert Einstein disse que existe, porque Darwin disse que existe. Ora, veja bem, Darwin não é um especialista em teologia ou em filosofia, e Einstein também não é uma autoridade na filosofia ou na teologia, né? Para eu defender que Deus existe, eu tenho que lançar mão de autoridades da filosofia principalmente, ou até da teologia. Se eu lançar a mão de um filósofo que é uma autoridade na filosofia, que desenvolveu argumentos que demonstram a existência de Deus, aí talvez não seja uma falácia. Mas todas as vezes em que eu quero defender um ponto de vista, que ele é verdadeiro ou ele é falso, ou ele é agradável, ele deve ser admitido com base numa autoridade que não é especialista na área que está sendo discutida, aí eu cometo a falácia. Outro exemplo, se eu disser que determinado produto para a pele, ele é muito bom. Por quê? Porque um atleta campeão está afirmando que ele é bom. Veja bem, um atleta campeão, ele é uma autoridade em educação física, em esportes, que é a área dele. Ele não é uma autoridade em cosmetologia, em farmácia, que seria a autoridade adequada para a gente lançar a mão. Recurso à popularidade. Essa falácia ela é muito cometida por comerciais, por propagandas. E ela consiste em defender que uma ideia é verdadeira ou falsa, é boa ou ruim, com base na popularidade, na opinião das pessoas, da maioria, na opinião da população. Então, assim, por mais que a população tenha determinada opinião, a partir disso não é possível concluir que essa opinião é verdadeira ou falsa, boa ou ruim. Vou dar exemplo para vocês. Se eu disser que determinado sabão em pó, ele é muito eficaz porque a maioria das donas de casa o utilizam, porque a maioria das pessoas o utilizam. Ou se eu disser, por exemplo, a pena de morte é algo bom, porque a maioria da população defende a pena de morte. Veja bem, a maioria da população pode estar errada. Eu vou dar exemplo para vocês. Durante o século XIX, todo mundo acreditava que a escravidão era algo correto. E eu não poderia defender que a escravidão era algo correto porque a maioria da população defende que ela é algo, acredita ou defende que ela é algo correto, certo? Petitio principii, petição de princípio. Essa falácia é o cúmulo da estupidez, assim. Essa falácia a gente comete ela quando a gente está desesperado e a gente não consegue encontrar premissas das quais derivar a conclusão que a gente quer defender. Aí a gente acaba repetindo a ideia na conclusão nas premissas. Por isso que é petição de princípio, é como se fosse circular. É como se eu fosse tentar me levantar pelo clarim. Bom, a ideia que eu quero defender na conclusão, eu repito essa ideia na premissa para defender a conclusão. Por isso que ela é falaciosa, porque eu estou repetindo a ideia. Vou exemplificar para vocês. Se eu disser assim, eu não sou uma pessoa criminosa. Por quê? Porque eu não cometi esse crime. Eu estou repetindo a ideia. Ou se eu disser, por exemplo, eu não sou uma pessoa racista, porque eu não acredito que os negros são inferiores aos brancos. Percebe que nesses dois exemplos que eu dei, a ideia que eu quero defender na conclusão, eu repito ela nas premissas, por isso ela é circular, por isso ela é como eu disse, é como se eu tentasse me levantar pelo colarinho, não faz sentido, isso não se sustenta. Generalização apressada. O nome dessa falácia já nos indica como ela é cometida. É quando eu parto da verdade de alguns fatos, poucos fatos, dados empíricos,
ou poucas situações, eu parto da verdade desses fatos, desses poucos fatos, e extrapolo a verdade para uma generalização, para uma totalidade, certo? Por isso que é uma generalização apressada. Com base em poucos casos, eu generalizo, certo? A premissa, nesse caso, ela é muito fraca, porque a premissa ela não consegue sustentar uma generalização, né? Ela transmite uma probabilidade da conclusão ser verdadeira muito baixa. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero defender que determinado medicamento ele é bom para determinada patologia, porque ele teve resultados positivos quando testado em alguns ratos. Quando ele foi testado em 50 ratos, por exemplo. São poucos casos. A verdade do sucesso do medicamento em 50 ratos não é suficiente para defender, para sustentar a conclusão de que esse medicamento ele é bom para aquela patologia quando for aplicado em humanos. Essas foram algumas das falácias que são mais utilizadas no nosso dia a dia, quando a gente está despreparado, desprevenido, a gente acaba caindo nelas ou acaba cometendo-as. Eu gostaria aqui, para finalizar, deixar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem elaborando um argumento, seja numa redação, seja numa discussão com alguém, quando você quer defender seu ponto de vista, sempre faça a seguinte pergunta: a conclusão que eu quero defender, ela é uma consequência das premissas? Ou melhor, as premissas que eu estou utilizando para defender essa conclusão, para apoiar essa conclusão, ela de fato apoia? Essa conclusão, ela se sustenta, ela é uma consequência dessas premissas? Sempre se faça essa pergunta, tá? E analise o seu argumento. Se você vê que aquelas premissas não são suficientes para sustentar essa conclusão, você vai estar cometendo uma falácia, tá? Então você sempre tem que evitar as falácias para que seu discurso não seja falacioso. Beleza, pessoal? Até mais!